A convidada estava falando com o Abraham. Eu sou uma visionária e eu estou percebendo o potencial e a oportunidade que eu tenho para acessar a sabedoria do não físico. E também estou percebendo que eu já faço muito isso. Mas tem sido de um jeito meio inconsciente e eu quero trazer isso mais para minha consciência. E o Abraham, por quê? E a convidada, porque como você apontou, eu tendo a tentar controlar demais as coisas e eu fico tentando orquestrar as coisas, mais do que seria de benefício para mim. E o meu verdadeiro talento e inspiração e paixão é quando eu estou sendo uma visionária. Eu quero focar os meus interesses conscientemente, de um jeito que eu fique sendo a visionária por uma maior parte do meu tempo. E o Abraham, nós perguntamos porque nos pareceu que você está tentando fazer a mesma coisa com isso. E a convidada, é verdade. E o Abraham, nós queremos falar com você sobre isso porque você é uma criadora e você veio com a intenção de moldar energia e de concluir a partir do contraste quais são as suas novas e maravilhosas intenções. E o que nós notamos é que conforme você está focada fisicamente e está concluindo quais são seus desejos e está permitindo que a energia flua, esse é um lugar muito bom de se estar. Em outras palavras, é a vida no seu melhor e estar focada fisicamente, ou seja, em um corpo físico, e permitir que esse poder flua através de você, não tem nada melhor do que isso. Às vezes, quando dizemos isso aos nossos amigos físicos, eles nos dizem: você quer dizer que é melhor ser físico vivendo uma experiência de criação do que não físico? E nós dizemos: não dá para separar o físico do não físico. Em outras palavras, quando você foca e permite que a energia flua, você está permitindo que a sua parte não física flua e dance e brinque. A razão pela qual queremos falar sobre isso com você, para trazer mais compreensão, é porque desde o começo, quando começamos a falar com os nossos amigos físicos, o problema que a maioria de vocês tem é o problema da resistência. Em outras palavras, eles estão tentando orquestrar a vida deles de um jeito tão específico, mas conforme eles entram no específico, tudo o que fazem é produzir mais resistência. Por exemplo, quando você diz eu quero US$ 100.000 porque tem muitas coisas que eu quero ou preciso fazer com esse dinheiro, esse pensamento em si poderia ser um pensamento puro positivo. Em outras palavras, eu quero o dinheiro. Mas quando você diz eu quero US$ 100.000 e eu quero até sexta-feira, agora tem mais resistência. Até sexta é mais específico e colocou mais resistência na equação. Então, você já nos ouviu falar em muitas ocasiões que geralmente quanto mais geral ou genérico você é no seu desejo, mais aberto você é para permitir. E o que queremos que você ouça é que o específico acontece todos os dias, conforme você se movimenta na sua experiência. É como o nosso amigo disse antes: quando alguém diz algo com sarcasmo para você, um desejo nasce. Em outras palavras, a clarificação, os específicos do que você quer estão nascendo a partir de você constantemente. E agora o que você quer fazer é praticar a arte de permitir. Então, quando você está falando coisas genéricas, em geral, você está em um lugar de maior permissão, porque a sua vibração é mais pura. Entretanto, quando você é um criador deliberado e você sabe permitir o que você quer, e você sabe qual é a sensação quando a energia está fluindo através de você, e você sabe qual é a sensação quando a energia não está fluindo através de você, você sabe qual é a sensação quando você está permitindo, e você sabe qual é a sensação quando você está resistindo. Você sabe como, num estalar de dedos, escolher um pensamento que seja mais gostoso e outro pensamento que seja mais gostoso. Uma vez que você tenha entendido e praticado essa questão de permitir, agora nada é mais delicioso do que ser específico na direção da energia. Talvez você tenha ouvido a gente dizer, nós dizemos isso com frequência. Uma vez que você entenda que vocês são criadores, e uma vez que você entenda como deixar a energia entrar e fluir, aí é quando você começa o seu caminho de criar deliberadamente. E é disso que você estava falando. Então, nos leve de volta para onde você estava quando você estava falando.
E eu, convidada: ok, então, eu sei permitir, eu sou boa em permitir, e eu tô começando um novo projeto, eu tô em direção a um novo platô na minha empresa, eu tô aprendendo a acessar fundos de investimento. E o Abraham: então, pare nisso por um momento. Aqui você está se sentindo bem, você sabe fluir energia e você está tentando alcançar uma experiência nova. E então você não se sente tão segura quanto você estava se sentindo antes de tentar alcançar essa nova área. E conforme você tenta alcançar, a sua vibração começa a ficar um pouco menos pura conforme você caminha no desconhecido. Então, imediatamente você procura por pensamentos que sejam mais gostosos. Então, conforme você entra nesse lugar novo, será bom para você fazer o movimento de se direcionar para o novo, mas parar para encontrar o seu equilíbrio. Fazer o movimento, mas parar para encontrar o seu equilíbrio. Então, tente encontrar o seu equilíbrio agora. E a convidada: ok, eu tenho certeza absoluta que esse fundo virá, eu consigo sentir. Eu quero estar a cada momento disponível para que a visão guie as minhas ações. E o Abraham: agora você está se envolvendo um pouquinho demais, porque o que você está dizendo é: eu sei o que eu quero e eu coloquei o meu gerente universal para cuidar disso. E eu sei que o meu gerente universal vai cuidar disso e que o que eu quero está vindo. Mas eu quero garantir que eu não erre, eu quero garantir que eu vou receber a inspiração certa na hora certa para que eu possa agir do jeito certo. Então você consegue perceber a resistência nisso? Então apenas peça ao gerente para te lembrar quando for a hora. Saia desse sentimento. Comece a dizer coisas como: eu sei que eu saberei. O impulso vai ser forte. Eu serei guiada por um impulso bem forte. E se não houver um impulso forte para fazer algo, não há nada para eu fazer. Gente, o áudio que chegou para mim, que eu traduzi para vocês, terminou aqui. Mas eu quero comentar várias coisas, porque se a gente parar para ouvir com atenção, esse áudio fala de algumas coisas que vários de vocês perguntam, que é a questão de hora certa de agir, é a questão de se deve ser específico ou não. Eu sei que muitas pessoas ficam confusas, porque tem hora que parece que é para ser específico, né? Que a gente deve, na hora de visualizar, saber todos os detalhes, imaginar com muita clareza, né? Então, várias pessoas que orientam a manifestação ensinam a visualizar com detalhes. O Neville Goddard ensina desse jeito, né? A visualizar exatamente o que você vai estar vivendo e ele ensina você até imaginar a sua mão fazendo aquele movimento, tocando, qual é a sensação, qual é a temperatura, qual é a textura. Então é muito detalhe, né, que ele ensina. E o Abraham aqui dizendo que quando a gente coloca o detalhe, às vezes a gente fica específico. Então, o que é para fazer afinal? Então, não sei se ficou claro para vocês, mas eu penso que é muito legal que, na verdade, o Neville Goddard ele explica com mais clareza algumas coisas que o Abraham comenta e o Abraham também ajuda a entender com mais clareza algumas coisas que o Neville ensina. Então, na verdade, quando a gente tenta visualizar alguma coisa, a primeira coisa que a gente tem que perceber é se a gente já está se sentindo bem, se a energia já está fluindo de um jeito desobstruído, vamos dizer assim. Então é isso que o Abraham estava falando no áudio de hoje. Se você se conhece, se você sabe qual é a sensação de estar deixando a energia fluir através de você, ou seja, se você sabe qual é a sensação de quando você já está se sentindo inspirado, animado, curtindo as coisas, com certeza que as coisas dão certo para você, aí sim é uma hora que o específico vai fazer com que a energia se movimente mais rápido ainda. Mas se você tenta usar do específico no momento que você está ativando escassez ou que você não tem confiança de que as coisas dão certo para você, você está muito no modo fazer acontecer por ação, né, ou mesmo através de técnicas da lei da atração, mas sem essa certeza, essa confiança, essa fluidez, porque a fluidez é tudo, né? Quando você já tem a sensação, quando caiu a ficha, mesmo que seja por alguns momentos, que é para ser daquele jeito, que é para ser bom para você, que é para as coisas darem certo para você, meu, você não precisa pensar duas palavras, né? Você já está permitindo que tudo que você quer aconteça. E é isso que o Abraham falou aqui hoje também, que o específico, ele já está no seu vórtex.
Então, não necessariamente você precisa ficar imaginando o específico para fazer manifestar, porque como o seu vórtice já sabe tudo o que você quer, toda vez que você está numa emoção compatível, você permite o que você quer. E o seu vórtice foi ficando lotado dos específicos todos, né? De todos os detalhes. Quando que você precisa que aquilo aconteça, qual é o timing perfeito que vai combinar a sua disponibilidade com a disponibilidade de outras pessoas da equipe, com pessoas que você vai conhecer, que vão te inspirar, que vão te ajudar no seu projeto. Então, tudo isso já está sendo orquestrado pelo seu vórtex. Não é você que precisa orquestrar a hora certa das coisas. Aliás, quando a gente tenta orquestrar a hora certa das coisas, em geral a gente está nesse modo controlador de tentar fazer acontecer e que não tem o resultado que a gente gostaria. Então, como sempre, a orientação é: presta atenção em como você está se sentindo. Se você já está se sentindo bem, as inspirações que vão vir, as ideias que vão vir na sua cabeça vão ser ideias boas. E aí sim é uma hora para você, se tiver vontade, pegar embalo em pensar, em planejar os específicos. Mas aí você está conectado com a fonte, com o seu ser interior, te dizendo quais são os específicos bons. Entenderam a diferença? Enquanto quando você não está se sentindo bem e você tenta colocar um monte de definições ali de prazo ou de características da pessoa que você quer atrair, né? Então eu quero que a pessoa seja morena, alta e, sei lá, mais alguma coisa específica ali. Sendo que, na verdade, eu deveria pensar na essência do que eu quero atrair. Eu quero uma pessoa divertida, eu quero uma pessoa que me respeite, eu quero uma pessoa que me trate super bem e que eu sinta admiração por essa pessoa, que essa pessoa me inspire, né? É mais importante isso do que a cor do cabelo ou a altura da pessoa, concorda? E o seu vórtice sabe os detalhes até, sei lá, físicos da pessoa também. E pode trazer para você uma situação que encaixe em tudo que você quer. Mas às vezes você está imaginando que uma certa característica da pessoa é o que você está buscando e você, na verdade, nem sabe que quando você tiver aquilo, aquilo não é exatamente o que você gostaria. Sei lá, você pode querer que o cara seja alto, por exemplo, e depois você descobre que não é muito confortável, né? Então, é, o seu vórtice já sabe algumas coisas que você não sabe ainda. Então, nesse sentido, é melhor você nem colocar esses específicos, você deixar que o melhor aconteça, né? Pedir pelo melhor, pedir pela essência. E o visualizar é um exercício, na verdade, de entrar em sintonia com qualquer imagem e ideia que faça você se sentir bem, porque é você se sentir bem que te traz mais inspiração ainda e que abre as portas para que as coisas que você está buscando fluam para você. Mas na hora que você não está se sentindo bem, não é uma hora boa para visualizar nada, porque especialmente com específicos, porque tem grande chance de você estar no modo forçar acontecer, tem grande chance de você estar num modo que é um esforço, que não ajuda as coisas a acontecerem. Então, quando o Neville Goddard ensina sobre os específicos, né, sobre imaginar detalhes, outras pessoas ensinam isso também, né? Em primeiro lugar, você precisa saber o que você quer e aí você precisa viver o estado final, viver como se você já estivesse vivendo aquilo. Isso é ótimo, é uma orientação maravilhosa. Agora, os detalhes, por exemplo, quando você imagina a rosa na sua mão, a textura dela, o toque da pétala, o espinho. Quando você imagina essas coisas, o aroma, realmente a gente manifesta muito facilmente, mas é porque são coisas de pouca importância, não é isso? Quando a gente quer muito alguma coisa, quando é algo que a gente já ativou muita resistência a respeito, que a gente já achou que é muito difícil, às vezes você pensar no específico vai ser aquele específico que eu estava falando de ideias não inspiradas, de coisas que nem são o que estão no seu vórtice, que nem são o que você está realmente querendo. Então você está lá tentando pegar embalo em algumas coisas e você nem sabe que nem é o melhor para você. Já quando você está se sentindo bem, tem grande chance de o específico que você imagina ser um específico inspirado, no sentido de ser coisas que você realmente quer, que o vórtice está te chamando para aquelas coisas. Então, só essa orientação.
fazer esses exercícios, mas se preocupar, não é para se preocupar, é para prestar atenção em primeiro lugar em como você está se sentindo e deixar com que esse exercício seja algo para ser feito apenas se você já estiver se sentindo muito bem. E você precisa se conhecer bem, porque eu vejo que muitas vezes, e eu já fiz isso muitas vezes também, as pessoas fazem aquilo de, não, eu tô me sentindo bem, sim, tô sim. Eu fiz isso na época do investimento que eu contei para vocês esses dias, né? Eu pensei, não, minha vibração tá boa, vou investir sim. E não tava, né? Eu tava em negação, entre aspas, que é quando a gente não quer entrar em contato com o que a gente está sentindo, justamente porque a gente está tentando forçar alguma coisa a acontecer. Então você nega a sua emoção para achar que vai dar certo sim, sendo que nossa ferramenta de orientação é justamente a emoção, né? Então é melhor a gente ter consciência de como tá, justamente para não fazer besteira. Então é melhor a gente ir aprendendo com a vida e percebendo às vezes que a gente agiu ou que a gente visualizou, ou que a gente fez acontecer certas coisas, sendo que a gente não estava se sentindo bem e essas coisas não foram a melhor coisa para a gente, não trouxeram um resultado legal ou trouxeram um resultado muito menor do que poderia se a gente realmente se permitisse se inspirar e entrar em contato com tudo que a gente pode ser, né? E essa sensação de que não só pode ser como já é, então que o caminho está sendo meio que downloadado para a gente, sabe? A gente está no modo de receber as ideias, receber as inspirações. Então, é realmente achar motivos para se sentir bem, focando atenção no que já está bom no dia a dia, agradecendo muito, fazendo coisas para transmutar a sua emoção, se for o caso, né, para você se sentir merecedor do que você está pedindo. E conforme você faz essas coisas, você consegue se abrir para essa receptividade, para esse estado de agora sim o que eu vou visualizar é algo para me ajudar a colocar mais detalhes, mais energia, mais velocidade no que eu quero. E sobre essa questão de a hora certa de agir, o Abraham diz que a gente precisa agir quando a gente está se sentindo bem, né? Que a gente deve evitar agir quando a gente não está se sentindo bem. Seja responder uma mensagem para alguém, seja fazer a ligação para resolver um problema com a entrega de algum produto seu, sabe? Não importa qual seja a situação, falar com o chefe, primeiro você precisa dar um jeito de estar se sentindo melhor, e aí sim você vai ter clareza do que falar, e aí sim você vai orquestrar as coisas de um jeito que vai ser conduzido melhor, né? Então, quando a gente não está se sentindo bem e a gente já parte para ação, tem grande chance de a gente piorar as coisas, de a gente tomar atitudes ou mesmo ter muito trabalho a respeito de alguma coisa que não vai trazer bons resultados para a gente. Então, sempre tem essa orientação, né, de que a ação tem que ser inspirada, ou seja, você precisa estar alinhado, conectado com a fonte, conectado com o seu ser interior, com o que você tem de melhor, antes de você decidir agir, né, em alguma coisa. Tem um áudio aqui no canal em que eu falo com bastante detalhe sobre isso, dou exemplos sobre como se alinhar também quando você precisa agir em alguma coisa. Acabou ficando até bem longo, mas explica muita coisa muito legal. E eu vou deixar o link aqui no comentário fixado para vocês acharem com facilidade, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre isso. E sobre isso que o Abraham falou, que quando a gente entra num lugar novo, né, ou está tentando alcançar uma experiência nova, que a gente não se sente tão seguro e que é para a gente fazer o movimento, mas se alinhar, né? Ou até em outra ordem, se alinhar e fazer o movimento, né? Então, é legal ter a ação, mas vai parando ao longo do caminho para encontrar o seu equilíbrio, para se alinhar. Então, eu entendi isso não só nessa situação de, por exemplo, você aprender algo novo, uma língua nova, uma ferramenta nova no seu trabalho, né, ou expandir os horizontes de onde a sua empresa trabalha, atua, não só esse tipo de coisa, mas eu pensei também que tem a ver com a gente se permitir certas coisas, sabe? Por exemplo, você está numa faixa de permissão de um certo nível de abundância ou de um certo nível de coisas legais que você permite na sua vida, de experiências legais ou de bens materiais até. E às vezes não dá para você dar um salto de já se permitir algo muito maior do que aquilo, mas você pode ir acostumando
com um pouquinho mais, e conforme você vai tendo alguma crença negativa a respeito daquilo, você percebe algum pensamento limitante, você pode parar e se alinhar e achar um pensamento melhor a respeito. Então é um processo, né, da gente permitir coisas cada vez melhores e a gente entendendo que é natural que a gente não se permita num salto algo muito maior do que a gente está acostumado. É o que o Abraham falou num workshop que eu participei, né? Que todos nós temos no nosso vórtex um carro super mega maravilhoso, bam bam bam, essa analogia, né, do carro. Mas que às vezes o carro que a gente está agora é um golzinho, ou é um Fusca, né? E é o que é possível nesse momento. Mas sabe, pula para o próximo carro, que está perto do seu carro atual, mas já é um pouco melhor, até você se climatizar, você acostumar com esse outro carro um pouco melhor, e aí você pula para um outro um pouquinho melhor, e isso vai te permitindo caminhar até chegar no seu carro bam bam bam. Então a sua pergunta, na verdade, é qual é o meu próximo carro, né? O que eu já consigo me permitir agora? E ir trabalhando seus pensamentos para achar um pensamento um pouquinho melhor e isso ir te ajudando a se climatizar com esse carro um pouco melhor na sua vida. Para quem gosta de aprender sobre encontrar pensamentos melhores, o meu livro fala bastante sobre isso, sobre mudar a leitura das situações, do que aconteceu com você, de como a pessoa te tratou, porque quando a gente muda os nossos pensamentos, a gente muda como a gente se sente, a gente consegue níveis maiores de felicidade. E não fico falando disso no livro, mas faz a gente, vocês sabem aqui pelo canal, é isso que faz a gente permitir e atrair o que a gente quer na nossa vida. E para quem quer tentar mais essa questão de visualizar, né, porque o Neville Goddard, ele vem enfatizando essa questão, né, então ele reforça, ele coloca mais importância até dessa questão da gente imaginar as coisas. Então, isso eu acho que é bem legal, porque o Abraham também fala disso. Tem áudios em que o Abraham também enfatiza demais que se a gente pudesse, a gente deveria passar muito tempo devaneando. E o Neville Goddard coloca total a importância disso. E para quem gostaria de imaginar mais, mas tem receio de ficar ativando resistência, né, ou não sabe como imaginar por conta própria, eu criei também vários áudios de visualização criativa que estão disponíveis à venda no meu site e tem um áudio também gratuito. Se vocês forem na descrição, vocês vão encontrar para vocês baixarem, que é para gerar o sentimento de bem-estar, que já ajuda a atrair todo o resto, né? E se vocês gostarem, vocês podem procurar lá no site os áudios específicos, né, com temas específicos, parceiro amoroso, emagrecer, disposição, produtividade, uma série de coisas, abundância, né, uma série de coisas para vocês ficarem lá relaxadinhos, ouvindo, deixando que eu conduza vocês com palavras de relaxamento no início e depois eu fui escolhendo frases para ir num crescente, né, para ajudar a diminuir a resistência e falando só das coisas boas, porque às vezes nas visualizações as pessoas falam do que elas não querem, né? Então eu vou eliminar tal coisa ruim da minha vida. Só que nisso você falou a palavra que gera vibração negativa e isso não é agradável de ser ouvido, quanto mais na hora que você está ali relaxadinho, né, para tentar entrar em sintonia com o que você quer manifestar. Então eu tomo bastante esse cuidado de escolher as palavras que as pessoas querem manifestar e não o que elas não querem. Espero que vocês gostem, baixem o áudio gratuito. Espero que vocês gostem do livro também. Obrigada pelo feedback lindo de vocês que já estão lendo, que vivem escrevendo alguma coisa nos comentários. Eu amo vocês, fiquem com Deus e até uma próxima!